quer que seja de que forma? Ou frio de uma vez, se quer ir para o pecado, então vai mesmo, enfia a cara, faz de tudo de errado, ou então entra pelo caminho da santificação. Em cima do muro não dá para ficar, porque esse campo neutro em cima do muro não existe. Isso é fruto da ilusão do pecador. Eu vou ficar aqui em cima do muro. Se der errado de cá, eu pulo de cá. Se der errado de cá, eu pulo de cá. Esse campo neutro do estar em cima do muro não existe. Ou você vai de um lado, ou você vai do outro. E o apelo de Deus para as nossas vidas é: se jogue plenamente nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não fique em cima do muro. 1.3, próximo slide, por favor. Fala sobre o quê? A permanente vigilância. Permanente. Permanente fala do quê? Quando você lê essa palavra permanente, essa palavra permanente, ela é muito forte. Quando você lê a palavra permanente, o que vem na sua mente? Algo constante, né? Algo perene. O que mais? Algo regular. Quando a gente está lá analisando a frequência dos alunos, a gente olha esse aluno e fala assim: esse aqui é um aluno regular. Ou seja, ele está presente, ele está participando, né? Um crente regular, ele está no culto, ele está no evento, ele está na oração, ele é regularmente presente. O que mais? O que nós podemos entender por permanente? Permanente. A leitura da palavra. Permanente. Você vai lendo as escrituras, você vai permanecendo, né? Algo duradouro, irmão Misael. Fortalecendo. Quem é permanente na presença do Senhor vai se fortalecendo. Não é um crescimento patológico, mas é um crescimento saudável. Quem permanece, cresce saudavelmente. E a Bíblia está, a revista está nos encorajando a permanecer na vigilância. Por isso que olha, enquanto você ouve um pregador dizendo assim: cuidado, preste atenção, vigia, seja prudente. Por quê? Porque o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Agora, se nós permanecermos vigilando, Deus vai nos dando graça de sair fora de tudo isso. Próximo slide, por favor. Vamos ler juntos lá? O que está lá? Vamos lá? 1, 2, 3. Ainda no início da igreja, muitos faltava muito. O louvor se tornou puro de adoração sem vida. Agora a gente sempre destaca os principais ministérios, que é o do louvor e o da palavra, mas nós sabemos que a dinâmica da igreja não é só louvor e palavra. Tem assistência social, tem a oração, tem jejum. O que mais compõe essa dinâmica da igreja? Se o que compõe a dinâmica da igreja vai diminuindo, vai esfriando, é um alerta para a gente não se incomodar. É um puxão de orelha dizendo assim: ó, aviva de novo, aviva de novo, anima de novo, tenha fé de novo, cria expectativa de novo, acorda de manhã cedo, joga a coberta longe, tira um pulo, toma um banho gelado e vamos para a batalha da fé. Quem está entendendo, diga amém? Glória a Deus, não podemos acomodar. Não, tá bom assim. Vamos para a escola dominicana? Não, terça-feira tá bom. Não, então vamos para a terça. Não, na escola tá bom. Então vamos para o congresso. Não, tá bom. Não, desse jeito tá bom. Não se conforme. Queira ter experiências ainda maiores com Deus.
eu lembro do salmista que falou assim, sobre a corça, né? Que anseia pela corrente das águas. E aí o leão vem atrás da corça, e a corça corre com toda velocidade, se cansa, fica sedenta. E aí, quando ela encontra o ribeiro das águas, ela sacia a sua sede. É essa sede que todo crente precisa ter. É aquela sede de que você correu no deserto por uma distância muito longa, está sedento, e de repente você encontra a corrente das águas. Você sedento, depois de ter percorrido uma grande distância, você pega um cálicezinho para pegar uma gota de água. É isso? Não, você se lança. Eu quero me mergulhar nessa água e matar a minha sede. Quem está entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Próximo. Agora nós vamos falar um pouco sobre o montanhismo. Alguém já ouviu falar sobre esse movimento? Montanhismo? Montanhismo? Quem já ouviu falar? Tem alguma coisa referente à montanha? Tem? O montanhismo é referente à montanha? Claro que não. O que é o montanhismo? É referente a um moço, um homem, que o nome dele qual era? Montano. O nome dele era o quê? Montano. E por causa do nome dele surgiu o movimento montanhismo. É igual surgiu o movimento luteranismo, é igual surgiu o movimento wesleyanismo. Com base no líder do movimento, se batiza, né, aquele movimento pelo seu nome. E o montanismo surgiu na metade do século II, está aí, quem quiser ler, em Artaban. É assim que pronuncia? Artaban. A aldeia que ficava na fronteira entre as províncias romanas da Frígia e da Lícia, na Ásia Menor. Os montanistas pregavam uma nova revelação concedida a eles. Isso por quê? Por causa do esfriamento da igreja. Por causa do esfriamento da igreja surgiu não só esse, mas muitos outros movimentos. É claro que a lição de hoje destaca esse. O propósito do movimento montanhismo. Próximo slide, por favor. Mais um. Vamos ler lá, por favor? 1, 2, 3. A história da igreja. Mais um deles. Então, o comentarista trabalha essa questão. Aqui nós precisamos perceber o quê? Nós temos no primeiro tópico os motivos que podem causar a frieza e a queda da igreja. Aqui no tópico 2 apresenta um movimento, mas muitos movimentos podem surgir com o esfriamento da igreja. Só que tem uma questão que o comentarista trabalha muito bem aqui: a forma como se trata esses movimentos. A Igreja Católica tratou duramente o movimento. Por quê? Porque Montano disse que o movimento espiritual era igual à doutrina dos apóstolos. O movimento espiritual era igual às Escrituras. E aí a igreja veio e falou assim: olha, não existe nenhum movimento que pode se equiparar às Escrituras e nem à doutrina dos apóstolos. Nós temos aí um combate. Se tem um movimento montanhista, aí vem
o combate a esse movimento. E os historiadores dizem que havia sim a necessidade de combater, mas o combate foi muito duro, porque a partir de então diminuiu as manifestações do Espírito Santo. Diminuiu as manifestações do Espírito Santo, inclusive alguns historiadores destacam isso, alguns historiadores mencionam essa parte, porque o combate foi muito duro, o combate foi muito severo, e vocês sabem muito bem que quem transigia com a igreja naquele período era passivo até de morte, combate duríssimo. E o certo é que nós temos esse contexto histórico, que apresenta motivos que fazem a igreja cair. Quando a igreja esfria, movimentos surgem, mas o comentarista destaca como tratar esses movimentos. É duramente, rigidamente, opressormente, ou existe um jeito de orientar, combatendo, mas orientando, combatendo, mas direcionando, combatendo, mas ensinando certo? E aí, o que nós podemos abstrair daqui? Nós falamos, próximo slide, por favor. O 2.2 fala sobre os excessos. Está aí, quem leu? Ainda que este movimento fosse uma tentativa de resgatar manifestação dos dons espirituais, Montano alegava, segundo os seus críticos, que as declarações proféticas estavam no mesmo nível de autoridade das Escrituras. Quando ele falou isso, não está no mesmo nível, então a igreja veio combatendo, a igreja veio se posicionando. Tá. Vamos para frente? 2.3, o que está aí? O afastamento da doutrina dos apóstolos. Ao longo dos anos, a igreja foi ficando mais dependente da gestão humana do que da ação do Espírito Santo. Então, nós estamos aqui diante de um tópico importantíssimo que nós temos que considerar. Próximo slide, por favor. Vamos ler? Vamos ler juntos? Ao longo dos anos, a igreja foi o quê? Foi ficando. E se não se converter, vai ficar mesmo, né? Mais dependente da gestão humana. É claro que existe a gestão, porque numa igreja organizada existe gestão. Existe, mas no caso de igreja, não é só gestão. Existe a ação do Espírito Santo. Você pode dizer amém por isso? Diga comigo, não é só gestão. Precisa do quê? Ação do Espírito Santo. É o que o nosso pastor nos ensina aqui, dos líderes buscarem o Espírito Santo, da preferência para os pregadores que dão abertura para a ação do Espírito Santo, para os dons espirituais, para a direção de Deus, para a orientação das Escrituras, porque não podemos ficar só na gestão. Muitas igrejas se tornaram só empresas. Muitas igrejas se tornaram só em cultismos. Embora tenha algum valor, porém, a nossa base de vida e de leitura e de interpretação e de ensino são as Escrituras. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Não é com base numa filosofia, com base em uma psicologia. Não! É com base nas Escrituras. E as Escrituras nos encorajam a não sermos só gestores, mas também dependentes. Dependentes de quem? Do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus por isso?
O texto diz o que? Ainda no 2.3. O 2.3 diz o que? Isto deu margem, quando saímos da dependência do Espírito Santo e nos tornamos só gestores, isso dá margem ao surgimento de vários movimentos religiosos que ansiavam por um retorno da igreja à doutrina e ao vigor espiritual dos tempos dos apóstolos. O problema é que o desejo pode ser até correto, mas eles se distanciam das Escrituras. Se há um desejo legítimo com a base bíblica correta, o movimento não acaba, o movimento cresce. Houve um movimento cristão, no início, quando os judeus foram avaliar, queriam coibir totalmente, mas teve um fariseu que disse o quê? Deixa estar. Outros movimentos surgiram, só que acabaram pelo caminho. Agora, se for de Deus, se a gente começar a combater aquilo que é de Deus, será que nós não vamos lutar contra o próprio Deus? Se é algo de Deus, vai permanecer. A Assembleia de Deus era tida como um movimentinho bagunceiro lá do início. E hoje nós já estamos com mais de 100 anos de história. Você pode andar em todos os municípios da cidade, da nação. Às vezes você não vai encontrar os grandes shoppings, as grandes galerias, mas tem lá um templo dito assim, a Assembleia de Deus. Não é só um movimentinho, é algo de Deus, porque o que é de Deus permanece. Quem está entendendo, diga amém. Ed comentou o quê? A reação da igreja ao movimento contribuiu para um desaparecimento cada vez mais rápido dos dons espirituais, que é o que nós estamos falando. Às vezes o movimento espiritual precisa de orientação, precisa de discipulado, não é de combate. Alguém levanta ali e fala em línguas estranhas, e fala línguas estranhas o tempo todo. Eu não posso ir lá e combatê-lo. Você está falando em línguas estranhas o tempo todo, você está atrapalhando o culto, não é melhor você ir embora para casa, não? Não posso falar isso. O que eu tenho que orientar é como Paulo orientou. Ele não mandou os crentes embora porque falavam em língua, ele só disse assim: quando não vem interpretação, é bom calar. É bom calar. Mas bom mesmo é que todo mundo falasse em línguas, porque eu falo em línguas. Eu falo em línguas. Como que existem denominações que desprezam falar em línguas? Não podemos, porque eu falar em línguas, você fala diretamente com Deus, você edifica a sua própria vida. Então, se tem alguém falando em línguas do teu lado, vai falando em línguas também do outro lado e busca a interpretação, porque quando alguém falar em línguas, Deus vai te dar a interpretação, ao invés de ficar combatendo. Quem está entendendo, diga amém. A igreja, a Assembleia de Deus, tem essa característica do falar em línguas. Até para ordenar o obreiro, precisa dessa evidência do falar em línguas estranhas. Essa é um tema de outra aula. Esse é um tema de outra aula, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar nesse ponto até o final do trimestre. Nós vamos chegar nesse ponto aí. Mas hoje nós estamos falando da língua boa, da língua que é de Deus, da língua que a igreja incentiva e que precisa falar. Amém, irmão? Glória a Deus. Agora, se existe a língua que não é de Deus, quem é que julga isso? Eu vou chegar lá e falar para a pessoa: você está falando uma língua que não é de Deus. É melhor você, né? Então, isso é melindroso, porque quem julga se é de Deus ou não é, precisa estar muito certo no que está falando. Porque senão,
Senão é perigoso, muito perigoso você